É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições, e esse num formato assim totalmente diferente, mas eu já vou explicar. Eu tô agora assim já pedindo Uber, indo para o aeroporto, e nosso destino de hoje é Brasília. Nós estaremos participando de um encontro assim muito especial, tô com o coração transbordando. E aí eu conversei com os irmãos que me ajudam aqui no canal e falei, cara, eu preciso de alguma forma gerar um conteúdo ali, mas não vamos ter tempo de ter um podcast completo, então vamos fazer no estilo meio vlog. Eu vou conversando com as pessoas, sacando o celular ali no meio das rodas e fazendo perguntas curtas e fazendo com que nesse vídeo, talvez uma parte 2 até, algumas pessoas participem aqui trazendo luz sobre o que nós estamos indo fazer, qual é o encontro que a gente está propondo. Bom, no ano de 1974, Billy Graham e John Stott convocaram pastores e líderes do mundo inteiro para uma conversa a respeito da evangelização mundial. Aquela coisa muito proposta pelo Billy Graham, das cruzadas evangelísticas, tudo aquilo que provavelmente você já saiba, aquelas coisas nos estádios, nas praças, aquela evangelização clássica, aquela coisa do plano da salvação. Você é pecador, nasceu assim, carece da glória de Deus, Jesus está te convocando, faça o apelo e as pessoas vão à frente. E depois as igrejas se envolviam no discipulado e no que vinha depois da vida dessa pessoa. O John Stott achava que, para além dessa convocação da salvação, entre aspas, da alma, nós deveríamos pensar também o evangelho do cotidiano, né? Então eu fui salvo agora, eu vou para o céu, mas até que eu chegue lá, uma perspectiva de futuro, né? Como é que eu manifesto essa eternidade de Deus no meu coração aqui e agora? Qual é o propósito de Deus para mim? Como que a igreja se revela para além da evangelização clássica do anúncio do evangelho? Quais são as obras da igreja? Então, eles fazem esse encontro, pessoas do mundo inteiro vão, e o ano passado também se encontram de novo para conversar sobre isso. E nós completamos 50 anos desse grande feito que mudou o ciclo da igreja mundial, mas afetou demais, graças a Deus por isso, a forma de pensar o evangelho, o evangélico aqui na América Latina, essencialmente no Brasil. E nós, então, vamos viver 2 ou 3 dias juntos, conversando sobre o pacto e dando uma resposta brasileira, feita por brasileiros. E eu acho que nós precisamos de alguma forma, eu preciso de alguma forma dividir isso com vocês. Então, desse jeito que a gente vai viver aqui, vou sacando meu celular, vou chamando as pessoas, é muita gente, são mais de 70 pessoas que vão ter uma fala curta. Entre essas 70 eu também vou participar disso. Eu estou muito contente e quero muito que você viva essa experiência com a gente, essa resposta da igreja brasileira ao movimento de Lausanne, ao John Stott, ao Billy Graham, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o que nós vamos repartir com vocês aqui, com os pequenos encontros, com as mesas, com uma fala ou outra que eu consegui captar, tá bom? Vamos ver o que vai dar. Eu estou muito feliz, estou muito animado, vou dar o meu melhor, por isso já peço que você também me ajude, dando seu like, comentando, compartilhando. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva para que a gente possa juntos crescer aqui essa ferramenta, crescer aqui no YouTube e repartir as virtudes que Deus tem colocado nas nossas mãos. É isso aí, acompanha até o final. Editor, solta a vinheta.
Gente, alegria, estamos aqui em Brasília, como comentei com vocês anteriormente, fazendo aqui um programa diferente, com várias pessoas, conversando com muitos amigos, amigas, e vivendo uma experiência, assim, que para mim, muito marcante, né? E a primeira pessoa com quem eu acho e achei interessante conversar foi o Dani. Dani é nosso amigo, Daniel Palombo, foi quem Deus colocou no coração a possibilidade desse encontro. Então, antes de conversar com os demais irmãos que estão participando, não sei quem vai aparecer por aqui ainda, mas eu quero conversar com você rapidinho, cara, e te perguntar simplesmente quando e como isso surgiu no seu coração, o desejo desse encontro em Brasília, a resposta brasileira do Pacto de Lausanne. Você pode explicar o que você quiser, porque você está sendo o primeiro aí a conversar comigo. Eu acho que obrigado, né? E que bom que a gente está aqui em Brasília. Eu acho que surgiu depois do encontro da Coreia. Eu acho que várias coisas aconteceram na Coreia e várias falas, como da Sarah Breuel, como a do Michael Oh. Acho que a fala do Michael Oh foi muito forte de você não pode dizer eu gosto de você, mas eu não preciso de você. Se você faz parte da igreja, não tem como você dizer que não precisa da pessoa. Só explica o que foi o encontro da Coreia. Teve o congresso de Lausanne, que foi o 4º congresso de Lausanne, que foi na Coreia, reuniu mais de 5.200 líderes. Foi o ano passado, em setembro. Que foi o aniversário de 50 anos. Foi o aniversário de 50 anos de Lausanne, onde surgiu a Declaração de Seul. Tá. Então o Michael abre falando nisso, a Sarah Breuel tem uma fala de arrependimento muito forte, mas a fala da Isaac é muito marcante, que fala que foi o que acabou surgindo na camiseta, que ela traz o confronto de Pedro e de Paulo. E ela mostra que o confronto era importante. Ela fala, a gente está perdendo esse confronto. A gente está se reunindo em guetos e com medo. Que ela fala, se a gente partir do pressuposto que todo mundo é irmão, a gente tem que confrontar, porque você está confrontando um irmão para você não perder o irmão. E para você e eles saírem afiados. E ela fala, como foi importante aquele momento, eles não terem... Porque eles podiam ter falado, deixa quieto, deixa Pedro. Sim. E ele falou, não, ele é meu irmão. Importante. Mas é importante fazer isso. E o importante é escutar a pessoa. Então, acho que aquilo inspirou muito. E daí eu comecei a conversar com o Valdir e com outras pessoas. Por que não ter essa leitura brasileira? E como o Valdir gosta de dizer, foi quase uma desculpa, né? Como é que a gente pode reunir todo mundo e fazer isso? Qual que é um ponto de afeto? E o pacto é esse ponto de afeto de várias pessoas que estiveram aqui. Era um lugar de encontro que a gente podia reunir todo mundo. Então nasce desse desejo de fazer isso, nasceu lá. Sim. E aí como é que foi para o seu processo de idealização, a escolha de Brasília? Imagino que não foi só pela facilidade. Sim. Eu acho que tem um propósito seu de trazer todo mundo aqui na capital. Sim. Foram várias. A gente foi pensando como é que a gente podia fazer isso. Como a gente conversou, vamos fazer um livro, vamos trazer várias pessoas. E daí nessas idas e vindas e conversas, eu fui na casa do Valdir. Falei, Valdir, marquei um dia, pega tudo que você acha interessante nessa biblioteca e vamos ver. Daí ele tirou o livro de John Stott, livro que a Celeda traduziu, e nesse monte de livro tinha um livro que era de John Stott comentando o Pacto de Lausanne, a versão de 77, um livro roxinho. E eu falei, o que é isso? E daí o Valdir me explicou tudo. Falei, Valdir, vamos relançar esse livro e vamos fazer igual o John Stott fez, nos inspirando. Vamos convidar brasileiros para que cada brasileiro responda e reafirme o pacto. Os mais velhos reafirmem e os mais novos respondem. Em certo momento rolou uma estranheza de quem quer o direito, como é que a gente vai fazer. E daí o negócio foi tomando forma junto com a ABU do livro. O direito era da ABU? O direito é da Visão, mas sempre foi uma parceria da Visão e da ABU. E os dois toparam fazer junto de novo, e a gente foi atrás de tudo, de como atualizar, acertar o livro. A HB fez aquela arte, Gui, pega o livro pra mim, tá bem baixo aí. Maravilhosa, e fez esse trabalho. A gente mudou ele o tamanho, fez ele versão bolso, então ele ficou bem bonito. A ideia tempo recorde. Tempo recorde, acho que foi feito em um mês tudo. Acho que já vai estar disponível? Sim. Para comprar na internet? Sim, ou só sim. com a gente mesmo? Não, acho que na internet já Mas vai eu vou levar disponível. alguns também, quem conhece a gente já vai estar disponível. Tá. A impressão foi feita em 10 dias, então foi muito recorde. E teve que vir para São Paulo, o pessoal, o Gui trouxe, um monte de, cada um trouxe nas malas, no avião, tudo, para que o livro, os meninos trouxeram no carro. Então acho que nasce desse encontro e de escutando todo mundo. Quem são as pessoas? E a gente convidou muita gente. Tá. Tem pessoas que não puderam estar aqui, mas a gente convidou e foi importante. Então tem pessoas que
tem problema de saúde, mobilidade. Mas eu acho que... também. E agenda. Mas acho que ao convidar e falar, mandar uma carta da Visão Mundial, as pessoas agradeceram, ficaram felizes, falaram, eu não posso, mas que bom que tal pessoa for, e eu quero orar. Então foi legal ver nesse processo, esse formando. E foi legal ver também, em alguns momentos, as pessoas animando e convidando as outras, ligando e falando, você tem que ir, e reforçando, entendeu? Os que estavam desanimados foram animados por outros. Então o livro aqui, ele é uma reedição desse antigo livro que o John Stott comenta as 15 teses, vou dizer assim, que chegaram num acordo de Lausanne. Com comentário. E aí você pegou os 15 pontos, que não são pontos, né, são capítulos, e trouxe para o diálogo aqui, trazendo jovens e pessoas mais velhas para dar uma resposta como igreja brasileira. Isso. E que no final do encontro, tudo isso vai virar um livro. Agora não é o John Stott comentando, mas são os brasileiros comentando isso. Então no final, as 30 falas, ou os 30 tempos que a gente vai ter, vão virar artigos e vão virar um livro. Olha aí. Então, não é aquele outro livro. É outro livro aquele. Esse aqui tem mais 2 livros. Tem mais 2 livros. Haja livro. Cara, e a gente está no meio do encontro. Como está sendo para você, assim, que sonhou nesse último mês, trabalhou muito para isso aqui acontecer? Qual está sendo a sua sensação, assim, de ver as mesas, de proporcionar para muita gente? Porque depois isso vai virar conteúdo, né? Exato. A gente não está transmitindo o encontro, mas está sendo captado, isso vai virar conteúdo também para a internet. Mas como que você se sente assim, vendo que as coisas estão acontecendo e Deus tem falado muito? A resposta, principalmente dos jovens, assim, como está sendo teu coração? Acho que eu estou muito alegre, muito feliz, e acho que de ver mais velhos assim, sendo reanimados e sendo reencontrados, e tipo assim, e às vezes alguma fumaça, às vezes algum ruído, vendo, putz, era bobagem. E eles se reanimando e tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos se encontrar, vamos não sei o quê. E vendo isso acontecer na mesa. Isso não está acontecendo. O legal desse encontro é, esse reencontro não está acontecendo no palco. Está acontecendo na mesa. Está acontecendo no jantar à noite, está acontecendo na hora do almoço, todo mundo está almoçando e jantando junto. E está sendo gostoso de ver o pessoal almoçando e jantando. E acho que assim, graças a Deus pelo corpo de Cristo, de ver um Jaziel que... A gente precisa tanto do Jaziel, que faz a piada na hora errada e que tem coragem de falar o que ninguém tem coragem. Fala, mano, você é chato, fica quieto. Descontrai do muito nada. bom, do nada ele descontrai. E o outro que às vezes precisa ter todos os lados. E ele é essa pessoa que fala, entendeu? No meio lá das pessoas falando, ele é isso aí, Jesus! Ele grita, entendeu? Então é muito bom. Ele é necessário, a gente precisa de gente igual ele. Então eu acho que é muito animador ver essas mesas sendo formadas e isso acontecendo. A parte mais importante... Lógico que é importante o que a gente está fazendo, mas a parte mais importante são essas mesas que estão acontecendo, que vão proporcionar outros encontros. Beleza, mano. Eu te agradeço por esse esforço. A gente vai receber várias pessoas aqui nesse mesmo vídeo, mas quis conversar com você primeiro para dar esse pontapé, então fica ligado, que agora eu vou tomar alguns depoimentos de quem está participando, de quem teve fala, e o pessoal está aqui também assistindo a gente, beleza? Valeu. Fica aí. Fala, gente. Estou aqui com o Grulha, de novo, pela 3ª vez, ó. Grulha participando do Proposições aqui. Já posso pedir música no Fantástico. É o hat-trick. Mas a gente está aqui em Brasília. Já expliquei para vocês anteriormente aí com o Daniel o que a gente está fazendo aqui com o Palombo, né? Então vou conversar com várias pessoas que têm participado dos plenários aqui, as conversas, vai ter um momento de música, arte. E aí o Grulha veio também, eu acho que pela Visão Mundial, não sei. E a gente encontrou aqui, já sabia que ele vinha, mas eu queria conversar com ele um pouquinho, fazer uma pergunta básica, assim. É a primeira vez Grulha, que você vem num encontro, assim, Lausanne, com essa marca? Primeira vez, Dani, não tive nenhum contato, assim, com algo parecido com isso. Eu já li, né, sobre tudo que aconteceu, sobre como isso reverberou e como chega até a gente hoje. Mas numa conferência, num congresso, num lugar para ouvir várias pessoas falando sobre o tema, a primeira vez. E como está sendo, assim, a experiência? Porque, cara, a gente está aqui vão ser mais de 70 pessoas participando com falas curtas e a mais longa eu acho que é 15 minutos que as pessoas estão tendo, né? Sim. E hoje eu acho que a gente ouviu 14 ou 16, não me lembro agora. 14 pessoas, mas o Valdir dá 16. Então a gente já ouviu 16, ainda tem a parte da noite. Como é que tem sido para você assim?
Primeiro, é uma adaptação, porque eu nunca vivi nada parecido com isso, não só com Lausanne, mas várias falas na sequência, assim, eu nunca me submeti a um processo comunicativo nesse formato, então é novo para mim, porque é bastante informação, as pessoas falam partindo de pressupostos, né? Elas estão contando que o auditório tem uma base de informação que ele vai conseguir conectar para fazer as reflexões. Dito isso, cara, tem sido muito legal. É inegável que todo mundo que fala tem um conteúdo muito relevante, fala de um lugar em que de fato a pessoa refletiu, pensou, elaborou. Eu percebo que tem formas distintas, né? Então, algumas eu me identifico mais, outras um pouco menos. Mas o que mais está me impressionando é revisitar essa mística, né? Revisitar esse marco com as gerações dando as mãos, assim, ou com as gerações tentando se olhar, ou com as gerações tentando tocar a bola um pro outro. Eu percebo um clima de bastante generosidade, um humor bom, né, norteando as conversas. Então, tô gostando pra caramba. Das falas, assim, claro, ninguém se identifica com todo mundo, né? Mas às vezes pelo ritmo da pessoa e às vezes pelo tema, né? Que não rouba tanto o nosso coração, assim. Mas o que tipo, chamou mais atenção, assim, até agora, assim? Falou mais ao seu coração? Eu acho que a fala que eu mais consegui, assim, assimilar foi a do Pedro. Quando ele fala da palavra, da Bíblia, quando ele fala da ideia do caminho, quando ele fala da ideia do coração, né? Quando ele fala da ideia do culto. Ele não traz nenhuma coisa, assim, inovadora, mas a forma como ele reafirma esses pontos foi uma forma muito legal. A maneira como ele usou o texto bíblico, eu gosto disso, né? Foi muito legal, Eu muito sou um leve. cara que consigo olhar melhor para as coisas quando elas estão emolduradas num texto bíblico, né, numa linha narrativa. Então ele fez isso assim com maestria, foi bem pedagógico, né, até os 3 Cs, né, culto, caminho e coração. Então acho que foi mais por esse ponto assim da maneira que ele comunicou e pela necessidade de reafirmar essas coisas mesmo, né, da palavra central no culto, quanto é importante a gente ter um comportamento, ter um hábito de fato de dedicação, de responsabilidade, porque isso vai alcançar a comunidade, isso vai ser replicado nas casas. Então acho muito legal a maneira como ele construiu também do coração aquecido, como que essa palavra pode novamente nos encantar. E eu termino quando ele diz, né, que mais do que crer na palavra, a gente tem que crer e amar a palavra. Tem muita gente que ainda crê, mas perdeu esse elemento de paixão, de amor pela palavra. E quando ele linkou a ideia de que antes de você ir para a Bíblia, normalmente a Bíblia já veio até você. Aí ele fala o Salmo da Avó, aí ele fala a maneira... Ali foi muito legal, mano. Foi bem vivo, assim, né? Primeiro que ele foi mais leve do que os outros, ele já entrou numa pegada mais... Eu tenho dificuldade, por exemplo... E eu tenho dificuldade com quem fala lendo. Eu entendo que faz parte, porque tem um tempo, tem uma restrição, é um cuidado. Mas isso já me trava um pouco. E ele já veio mais solto, né? Então... Não, ele foi muito solto. Eu até falei com ele sobre isso, assim. Quanto que ele foi feliz na fala, assim. Então ele falou sobre a Bíblia, né? E ele usou essa pedagogia dos 3 Cs, ele contou a história. Ele fez uma pregação curta de 15 minutos, mas muito convincente, assim. E o que você acha, mano? Só para terminar, porque nossa ideia é ter várias falas aqui. Como você que roda na igreja já há uns 20 anos? Por aí. Já fez 20 anos que você começou? Mais que 20 anos, né? Eu comecei a rodar as igrejas assim com 16, eu tenho 42. Não. E teu pai já era muito ativo, então você tem uma vivência de igreja desde né? Como que você acha que... Não, qual é o desafio que você acha que essa galera aqui precisa romper para construir uma ponte melhor, para ser mais ouvida a nível nacional, vou dizer assim, porque é muito nichado, né, ainda, né? É tudo que nem você falou. As pessoas que falam aqui partem de um pressuposto que todo mundo sabe tudo o que está sendo falado, porque é um encontro pequeno, as pessoas têm acesso ao livro, já participaram de outros encontros. Exatamente. Mas a gente que roda em outros ambientes, você mais do que eu ainda, como que você acha que a gente consegue romper essa bolha e levar esse equilíbrio dessa que foi tão falado no último fórum aí, da ação com a evangelização clássica do anúncio, com a ação de misericórdia, aquela coisa tal? Eu não estou afirmando que eles já não fazem isso, né? Claro, Estou supondo que é um caminho
eu acho que, acima de tudo, cara, eu acho que é o desafio de fato estar interessado nisso. Sim. Eu acho que a gente tem o risco de gostar muito do formato, de gostar de pertencer a uma história, de gostar de fazer parte de um grupo que pode ser considerado um grupo mais iluminado, porque conseguiu aliar a teologia com a prática. Né? Pô, a gente tem o John Stott aí nessa história. Então, a gente corre o risco de gostar mais do encontro, gostar mais da troca, do que de fato gostar da proposta. Então, eu acho que se as pessoas que estão aqui têm no coração um desejo intenso, verdadeiro, real, de fazer com que essa verdade que está sendo tão celebrada aqui chegue a mais pessoas, chegue a mais igrejas, a maioria delas, pelo menos os poucos que eu conheço, tem muitas condições de, a partir do que eles já têm, ampliar essa discussão, ampliar essa voz, né? Então eu diria, se existir uma vontade de quebrar algumas coisas que atrapalham esse processo ser mais fluido, eu acho que é a gente quebrar o encantamento para viver um interesse real. Mais pela causa do que pelo movimento em si. Né? Mais pela causa do que pelo movimento em si. A coisa não é Lausanne, é o que Lausanne representa, para onde ele aponta. Até o Valdir trouxe isso, né? Exatamente. A fala dele último foi... Exatamente. Cara, não é a gente ficar aqui reverberando só a Lausanne, porque Lausanne é cidade, é tipo assim, não é... Sim. Aquilo foi o pontapé, né? E floresceu muito no Brasil, né? Faz muito sentido, mano. Muito sentido. Porque é muita gente boa, e é muita gente que tem várias características, assim, que me fazem entender que lugares que por onde a gente passa, eles teriam muita adesão, eles teriam... Muita coisa a acrescentar. E teria também a simpatia de quem os recebe. Porque todo mundo que falou hoje, você não vê um tom de arrogância, você não vê um tom pedante, pelo menos eu não vi. É uma coisa viva, é uma coisa bonita. Respeitosa. Respeitosa. Só que quando a gente sai daqui, todo mundo tem as suas demandas, todo mundo tem a sua igreja para cuidar, todo mundo tem os seus pares, tem outros movimentos acontecendo, tem outras questões. Então, quem vai conseguir colocar na agenda um desejo verdadeiro e real, né? De romper para se interessar ao ponto de fazer disso uma partilha, de fazer disso... Você tem muito carinho pelo seu Paulo Júnior, né? É mais ou menos isso. O pastor Paulo Júnior, ele tem hoje, notoriamente, o interesse de fazer com que o que ele acredita, com o que ele pensa, alcance a juventude, alcance os pastores. E ele paga o preço disso. Sim. Só que é um preço. Isso gera muito movimento. Movimento. E aí eu não sei o quanto as pessoas que estão aqui, depois de tudo que está acontecendo, vai conseguir colocar na sua agenda isso. Legal. Talvez a maioria vai colocar um pouco mais disso nas suas próprias comunidades. E já vai ser legal pra caramba. Porque a partir da comunidade chega muito mais pessoas. Agora, vou falar bolha, mas dá pra entender. Sair desse grupo para fazer isso chegar em mais gente, é só tendo muito interesse de fazer isso, porque isso demanda tempo, isso demanda paciência, isso demanda renegociar linguagens para chegar, voltar pro beabá, para quem não tem, como eu, tanta informação assim. Então, acho que passa por aí. Sim, cara, eu concordo, velho. Como eu tô dentro e fora ao mesmo tempo, eu vejo isso, sim. E a ideia era reverberar um pouco o teu coração, como alguém que... Até quando eu vi você, eu falei, que será que o Bruno vai participar? Eu falei, cara, achei muito interessante você vir e não participar, entre aspas, de nada que tenha sido gerado, porque isso te faz despreocupado total com qualquer coisa que você precisa estar pensando. Exatamente, livre só para escutar e para trocar. Para as mesas. Né, show, velho. Show, obrigado. É nóis. Vamos continuar a conversa aí. Fica aí, vamos continuar. Gente, é isso aí, tô aqui com o mago dos magos, o mestre dos mestres, Ricardo Bitum, meu amigo. Já é a terceira vez que você vai aparecer aqui nesse canal super importante, relevante da internet. E é mesmo. Graças a Deus. E a gente está aqui ainda em Brasília e vivendo esse tempo que para mim está sendo assim um sonho de Deus. Ontem, né, a gente tem 2 ou 3 dias aqui, aí ontem tive uma oportunidade de fala curta ali, e foi para mim um flash, assim, cara, como se a gente estivesse lá em Araçatuba. Eu fiquei tão nervoso, parece que Deus me levou, assim, a 2012 ali, vendo vocês juntos. Aí sentou da primeira fileira todos aqueles que mais influenciaram a minha reflexão. O pouco que eu penso tem a ver com esses caras, assim, e com a Ivone, que tá aqui também, o Jaziel. E então, para mim, tá sendo, até postei isso, talvez um dos momentos mais
significantes da minha trajetória, assim. Então, pouca gente, mas do jeito que a gente gosta, né? E eu tô perguntando aqui, aleatório, Bitum, para alguns amigos, como que tem sido para vocês analisar essa questão tanto de Lausanne, mas esse encontro que propõe uma resposta brasileira, e você que assiste esse filme há mais tempo e colabora, né? Foi você que articulou o livro lá do Lutando pela Igreja. Você tem uma contribuição muito significativa, assim. Talvez em termos de escrita, muito significativa, em termos da sua pessoa, enfim. Como é que está sendo para o seu coração? Não é nem para sua mente, mas para o seu coração ver a gente junto aqui de novo e etc. Eu acho que está sendo bom, uma experiência agradável, gostosa, principalmente da possibilidade da gente estar junto, da gente poder estar conversando, da gente poder estar vendo, revendo, abraçando, colocando a conversa em dia, porque às vezes o ritmo frenético da cidade, distância geográfica, isolam um pouco a gente. A gente sai desse congresso, a gente entra no nosso cotidiano e essa patrola vai passando por cima de tudo e de todos. Então, esses momentos são momentos de pausa, né? São períodos sabáticos que a gente tira para poder ouvir um pouco o outro, o que ele está pensando, como ele está vendo, o que Deus está falando. Então, eu creio que esse período da coinonia, esse período do estar juntos, esse período de parar para fazer um podcast, conversar, tomar um café, eu acho que é muito importante, muito importante. Então, é muito agradável. Me faz reviver, né, o Salmo encarnado, quão bom, quão suave que os irmãos estejam em comunhão, estejam juntos. Então, para mim, é um pouco o retrato do Salmo. Sim. E qual é a contribuição assim, mais direta do pacto que Lausanne gera no teu ministério lá na Moca, em São Paulo, assim, ou no Mackenzie? Eu acho que seria difícil pontuar algo de especial, mas essa possibilidade da gente estar ouvindo cristãos do mundo inteiro, como foi agora a Coreia, ou como foi Manilha, ou como o próprio Lausanne, que você está ouvindo a voz do corpo. Não é uma voz isolada, não é a voz de alguém lá no cantinho, escondido no Amazonas, pensando e sonhando isolado. Dá essa dimensão de corpo. Puxa, eu estou ouvindo alguém que está lá na Inglaterra, alguém que está em Moçambique, alguém que está em Santo André, alguém que... Enfim, é como se de alguma maneira ressoasse uma só voz, que é a voz do corpo, a voz daquela que ama, adora e segue o noivo. Então, essa possibilidade de reverberar a voz de Lausanne, como o Stott chama o espírito de Lausanne, eu acho que é muito significativo. No sentido da gente poder estar ouvindo o outro e dizer, puxa, mas o espírito tem falado, eu achei que estava sozinho, eu achei que estava sonhando, né? Mas não, eu não estou sozinho, eu estou sonhando com mais gente. Nossa, dá essa dimensão de corpo viva, né? Eu acho muito, muito bacana, vivo, esse corpo vivo, sonhando junto. E o que isso faz de diferença na tua localidade, assim, no teu pastoreio local? Eu penso que faz toda a diferença, porque assim, essas vozes que vêm, né, de um mesmo lugar que é do trono e reverbera no corpo, quando chega lá na minha comunidade, na minha igreja local, eu percebo essa realidade. Eu percebo que aquilo que Deus está falando na sua igreja, no seu corpo, eu percebo lá na igreja local. E aí eu não me sinto como se tivesse mais uma esquina, mais uma igreja de esquina, mais uma porta se abrindo onde um aventureiro está tentando a sorte. Pelo contrário, eu percebo que há 2000 anos essa história vem sendo contada. E tem gente que está junto comigo, sonhando, pensando, pulsando, vibrando com a causa do reino. Sim. Então isso me ajuda muito quando eu estou lá, diante da igreja, diante da comunidade local, e eu digo, poxa, isso está sendo reverberado no mundo inteiro. Sim. Nós estamos lutando, eu não sou um doido solitário tentando convencer pessoas a seguir a minha seita. Sim. Eu não comecei o evangelho como o evangelho começou comigo. E nem vai terminar. E nem vai terminar comigo. Eu faço parte de uma história maior. Eu faço parte de algo
que vai durar por toda a eternidade. Isso livra a gente do orgulho, da pressão. É a dependência do outro. Eu não estou sozinho, mas eu dependo daquilo que o outro, aquilo que foi falado em 74 ou em 25, isso aqui está me ajudando na igreja local. Não é alguma coisa solta, espacial, cósmica, se há lítio no solo de Marte. Não, isso aqui está dentro. Eu estou vivendo isso. Por exemplo, vai ser falado do conflito, da batalha espiritual. Eu estou vivenciando isso lá na igreja. Agora, né? Eu estou vivenciando como indivíduo, eu vivencio como família. Isso é muito importante, né? Tá, para terminar esse bloquinho aqui, como que você tem visto assim, porque lá atrás, estando pela igreja, CEBESP, foi depois Missão na Íntegra e os nossos encontros mesmo, assim, acabou que houve uma tentativa do Fórum Jovem, mas não foi o que vingou, assim, né? E aqui está tendo uma proposta de alguém um pouco mais maduro e trazendo uma resposta de alguém mais jovem, assim. Como que você vê a nossa presença aqui, agora não mais só sentados para ouvir, que é uma bênção, já seria maravilhoso, mas agora a gente pode... Como que é para você sentar e ouvir o Daniel, ouvir o Igor, outros caras ali dos seus 35? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei, né, e percebi isso, que eu acho muito importante, porque estava existindo um vácuo geracional. Então, uma geração para outra, havia um certo distanciamento. Sim. E, de repente, um encontro como esse, ele aproxima de novo, onde todos estão subindo no mesmo palanque. Todos estão falando, todos estão sentados ouvindo, todos estão participando, todos estão organizando. Então, isso ajuda muito na hora que for passar o bastão, o outro não está tão longe. Porque para a gente correr uma corrida, né, principalmente quando passa o bastão, né, aí alguns corridas, metros está ali, né? Está ali e você tem que esperar o outro, que o outro não vem, né? E o outro não chega. Mas quando está perto do outro, você passa o bastão quando está perto do outro. Então, quando eu chego perto do outro, eu passo o bastão, há uma segurança. Olha, eu estou passando, então, de mão em mão, né? De mão em mão. Isso dá uma segurança no sentido de que, olha, eu estou vendo quem está passando. O bastão não cai do céu, né? Eu estou correndo minha corrida sozinho, então o bastão vem do céu e eu corro. Não. Eu tenho que entregar o bastão para o outro. E também eu não posso jogar, né? Ei, pega aí. E se nós continuarmos, né, permitindo esse distanciamento, a passada do bastão, né, vai cada vez mais ser dificultado. Então esse encontro aqui diz assim, precisamos nos aproximar para que a geração de vocês agora continue. O que nós também começamos, que o outro começou, e tudo vai chegar onde tem que chegar, que é Cristo. E dentro do que você já ouviu de alguns mais jovens, da proximidade que a gente tem, você se sente confortável, assim, seguro do que você tem visto na nossa vida, etc? Mas sem dúvida, assim, eu estou impactado com a robustez, né? A reflexão, as meditações, as reflexões, elas estão, assim, as falas estão muito bem centradas. Não há ninguém viajando, por assim dizer. Não há ninguém assim querendo inventar a roda de novo. Há um centrar assim muito bacana e dizer, nós entendemos e agora vamos dar mais um passo. Isso assim é tremendo. Show de bola. Muito bom. Cara, te agradeço mais uma vez. Sempre bom conversar Tamo com junto. você. E a gente continua aí com mais alguns que a gente vai pegando aqui pelos corredores. Valeu. Show. Gente, estamos aqui, o encontro está acontecendo. Dá para ouvir, né? Minha voz aqui? Dá. E a gente está aqui com o Ari, um irmão tão especial na nossa caminhada, que influenciou, assim, toda a nossa jornada, desde a nossa primeira juventude ali. E, Ari, eu tô aqui, assim, em estado de graça, né? Eu tava falando ali e eu tô aqui, assim, estado de graça, porque quando eu fui falar, assim, na primeira fileira, você, Jaziel, Paulo Júnior, Carlinhos, Capelete. Os Jurássicos. Não, mas aqueles que abriram os nossos olhos para isso tudo que a gente está vivendo aqui, né? E para mim, essa é a impressão, né?
muita responsabilidade de estar sentado com vocês. Eu acho que você sentiu isso com aqueles que estavam antes de você, né? Mas a minha pergunta para você são duas, é bem rápida, assim, a gente está participando aqui. Primeiro, como que está sendo para você ver isso acontecer de novo aqui no Brasil, essa iniciativa do Daniel, do Thiago, eu ajudei um pouquinho também. E depois, emendando na resposta, como que é para você ver a gente, assim, se participando da nossa vida, viu, de casar, ter filho e etc, né? Então, primeiro, como está sendo para você assistir isso aqui, e depois como que para você ver que a gente está aqui junto ainda, e que há uma juventude assumindo essa responsabilidade. Bom, em relação ao evento em si, que é a celebração dos 50 anos do Pacto, eu estou positivamente impressionado, muito bem impressionado. Primeiro porque a fé cristã é uma fé que fomenta a memória. Toda vez que a gente celebra a ceia, a gente lê que a ceia é celebrada em memória de Cristo. Todas as vezes que a gente celebra a ceia, a gente traz de volta a história de Jesus e tudo que a história de Jesus significa. E isso nos impulsiona a continuar vivendo em Cristo, vivendo a partir de Cristo e pregando Cristo. Então isso é extraordinário. Quando eu vejo o pessoal trazendo à memória uma coisa que aconteceu há 50 anos e reconhecendo que esse pacto celebrado há 50 anos continua relevante e continua norteador para a igreja que agora é a realidade histórica, é extraordinário. É extraordinário. E é extraordinário não só porque vocês estão trabalhando esse reconhecimento, como vocês estão avisando a nós que participamos. Cara, tá bom. Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem você? Bem também, tudo legal. E você também? Graças a Deus. Devagarzinho. É bom, Deixa aí. Isso aqui é importante. Aí, quando vocês dizem isso, o que vocês estão falando para nós, que somos a geração que viu isso acontecer, olha, nós continuamos na mesma estrada, nós reconhecemos que isso aqui é um marco para a igreja e nós continuamos usando o mesmo mapa. Mapa de uma igreja cristocêntrica. Antes e acima de tudo, cristocêntrica. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a razão de todas as coisas, tudo vem de Cristo e volta para Cristo em honra, glória e adoração. Isso é extraordinário. Extraordinário. Porque é a garantia de que vamos crescer cada vez mais em qualidade, que eu acho que é uma grande carência, não só na igreja brasileira, mas qualquer movimento, qualquer lugar do mundo, é crescer em qualidade. E quando eu vejo vocês e vejo que a gente com quem eu cruzei, com quem eu conversei, que eu vi, com quem eu convivi, que são amigos das minhas filhas, do meu genro, que é da mesma turma que eu frequentei, participei, eu fico profundamente grato a Deus. Grato a Deus pela vida de vocês, grato a Deus pela firmeza de vocês, pela solidez. Eu vi você falar e outros dos seus colegas, fiquei impressionado com a qualidade da fala. Eu disse, puxa, aleluia, aleluia. A igreja segue caminhando, porque eu acho que esse é o grande desafio da história, que é se aquele movimento segue caminhando ou não. É a crise dos avivamentos. Você tem um avivamento, você percebe que o Espírito Santo começou algo na igreja, e aí você volta anos depois e se dá conta que o avivamento passou e não ficou a memória. Vocês preservaram a memória, e mais do que preservar a memória numa celebração como essa,
vocês encarnaram a memória. E isso é que faz toda a diferença. Ou seja, se isso foi um avivamento, se o Pacto de Lausanne foi fruto de um encontro que só o Espírito Santo conseguiria fazer, a posição de vocês e principalmente a fala de vocês comunica para nós que o Espírito Santo continuou o caminho e conta com novos personagens e que a igreja continua caminhando. Tá, para finalizar, qual é a importância desse primeiro encontro, que a gente já tem preparado novos encontros, para os próximos 10 anos da igreja brasileira? Assim? É vital. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela cresceu muito, muito. E nós não tivemos condições de formar os obreiros que vieram com esse crescimento. E aí, assim, você fica numa situação que produz um sentimento ambíguo. De um lado, você celebra porque está crescendo, gente está chegando, as pessoas estão reconhecendo Cristo, estão entregando a vida para o Senhor Jesus, estão amando o Senhor Jesus, estão falando de Jesus, estão experimentando da salvação, do poder, da cura, da libertação de Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que falta qualidade, falta conhecimento, né? E um movimento de jovens fortes, sólidos, que tem conhecimento e sabe o que fazer com esse conhecimento, é uma esperança para essa igreja que já está perguntando e vai perguntar cada vez mais a questão crucial que é: e agora que a gente encontrou encontrou Jesus e Jesus está mexendo com a vida da gente, o que a gente faz? Do que é que a gente... como, né? O como, e o que a gente crê mesmo? Porque essa é uma pergunta que eles estão fazendo. Mas assim, o que a gente crê mesmo? E eu acho que vocês podem ser a resposta para essas perguntas. É claro que isso vai exigir que vocês saiam, todos nós, mas vocês que estão agora segurando o leme, saiam da sua zona de conforto, que aí tem de ir lá onde os irmãozinhos estão, conversar com eles, respeitá-los nas suas experiências, mas ajudá-los a entender, afinal de contas, o que foi que aconteceu comigo. O que significa que Jesus está em mim agora, que o Espírito Santo mora em mim? O que o Espírito Santo espera de mim? Então, eu acho que é uma tarefa. Não é uma tarefa fácil, mas quando eu vejo um movimento como esse, eu me encho de esperança, que a tarefa vai ser cumprida de um jeito ou de outro. Nós temos novos protagonistas e então temos esperança de que a igreja brasileira, que está efervescente, comece a ter as respostas às suas perguntas de formação, não é? Então, isso para mim é ótimo. Eu acho que os próximos 10 anos são decisivos para a igreja brasileira, porque se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, nos próximos 10 anos nós seremos a maioria do país. E isso exige qualidade de reflexão e uma qualidade de fé. E penso que esse é o desafio que agora está na mão de vocês. Tá bom. Te agradeço por ter vindo aqui. Foi muito bom tudo que a gente viveu, principalmente nas mesas. O seu encontro ali, Jaziel, foi o Paulo Júnior e tudo que tem para vir aí. E te agradeço por ter esse tempinho comigo aqui. Imagina, é um privilégio. Dividir isso com os meus irmãos, tá bom? Tá joia. Valeu, velho. Tudo de bom. Valeu, obrigado mesmo. O Zé. Fala, gente. Agora eu tô aqui no aeroporto de Brasília
terminando esse ciclo aqui, desses dias que a gente viveu aqui. Vocês puderam acompanhar aí um pouco desse movimento, dessas conversas e ouvir de amigos queridos que foi esse encontro, e acredito que a gente vai acabar produzindo outros conteúdos que contem essa história, esse marco, esse tempo que foi para mim assim, um dos grandes momentos do meu ministério. E obviamente eu não estou falando isso pelo número das pessoas que a gente reuniu aqui, que o número foi pequeno a nível do que a gente vê nas conferências brasileiras, assim, mas a representatividade desse encontro, e acredito que a reverberação de tudo que a gente viveu aqui ainda vai acontecer aí nos próximos anos. E eu, claro, muito feliz por poder fazer parte disso, de poder estar aqui. Eu conversei com muita gente, mas eu não achei que valia a pena conversar com mais pessoas a nível de gravação, né? Porque estava tudo tão fluido, as pessoas tão felizes, e a maioria delas correndo muito, ficando 1 dia ou 2 dias no máximo, que eu achei que não fazia sentido gravar com mais pessoas. Mas as conversas que a gente teve aqui, os momentos de mesa que a gente teve aqui, meu Deus, foi assim, muito especial. E eu quero concluir esse vídeo aqui dessa forma diferente aqui no nosso canal. Primeiro, agradecendo mesmo a Deus, porque a gente pôde ver aqui as nossas referências juntas. Quando eu subi para falar, ter minha fala ali, né, eu olhei assim na primeira fileira e estavam as pessoas que marcaram muito a minha vida, que cooperaram muito com a minha reflexão, com a pessoa que eu sou, em todos os sentidos, mas principalmente pelo exemplo. Deus é muito generoso comigo e me fez caminhar com pessoas que eu olhava de longe, e de repente ele foi possibilitando um encontro real, assim, né? Não por telas nem pelos livros só. E aí a gente foi se aproximando, e muitos anos atrás eu fui encontrando essas pessoas e pude participar de grandes movimentos com eles há muito tempo atrás, ainda obviamente muito mais jovem. E agora, quando eu subo para falar e vejo na primeira fileira que estavam grande parte assim das pessoas que me abençoaram, eu fiquei assim, nossa, muito grato, mas muito nervoso. Mas em um momento a gente conseguiu sentar numa mesa para jantar e estavam todos esses, eu não preciso mencionar, e a gente junto ali e eles trocando. Então houve um momento específico que eu era o único mais velho, mais novo, né? Depois de mim, alguém chegava mais perto dos 70 anos, né? E eu fiquei vendo, assim, assistindo a troca deles, e me parecia que eu tinha voltado no tempo, assim, sentado naquela mesa, naquele encontro com aquelas pessoas que são tão especiais para mim, e elas conversando e trocando um nível de exposição e de reflexão que eu obviamente fico caladinho, só prestando atenção. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui da minha parte foi a alegria que eu senti, que eu estou sentindo, de poder ter presenciado de novo essas minhas referências juntas, não só no palco, mas principalmente nos momentos de mesa que a gente teve, né? Segunda questão que eu queria pontuar aqui sobre esse encontro foi a profundidade e a entrega dos meus amigos, no sentido daqueles que são da minha geração, né? Também não preciso pontuar porque todos foram muito felizes na sua partilha ali.
E, e, e eu fiquei realmente assim, assustado com o fato de que nós temos irmãos aqui, na nossa nação, obviamente, que tem uma leitura bíblica muito profunda, mas principalmente uma entrega de coração. Apesar de ser um encontro que é uma resposta, vamos dizer, teológica, assim, uma coisa, entre aspas, mais na mente, você via que as pessoas estavam inteiras naquilo, assim, inteiras, completamente completas, né? E isso eu quero deixar aqui registrado, a minha gratidão por esses amigos e amigas que tiveram a coragem de subir e dividir o mesmo palco com essas referências e representar muito bem, acredito eu, que essa ainda juventude brasileira que tem assumido a responsabilidade pastoral e teológica de reflexão aqui do nosso país, né? Uma terceira questão que eu quero pontuar, que já é algo mais prático assim para o meu coração, foi um chamado à intencionalidade do que a gente tem feito. Eu acho que cada vez mais a gente tem se tornado pessoas responsivas e a gente fica sempre tendo que responder alguma coisa, é a ideia do react, né? Responder, ou criticar, ou mesmo elogiar, que seja, mas a gente fica tão preocupado e tão ocupado das pautas que Deus entregou a outras pessoas, que talvez as pautas que Deus nos entregou não são um ponto focal da nossa vida e do nosso ministério. E eu saí daqui assim muito motivado a ser ainda mais quem eu já sou, né? E trabalhar ainda mais aquilo que é meu, né? É minha responsabilidade. Claro que é nosso, né? Mas aquilo que é especificamente ao Daniel e à nossa comunidade local, a nossa vida, aquilo que Deus nos entregou. E essa palavra tem sido a palavra da nossa vida, assim, a intencionalidade, né? É o que eu gostaria de ter. É a palavra que eu gostaria que fosse o norte na minha vida, assim. Fazer as coisas com intencionalidade. O tempo está passando. Eu acho que todos nós temos que ter um senso de urgência. E não é desespero, é urgência, é totalmente diferente. A Igreja de Jesus já deu certo, Jesus a comprou com o seu próprio sangue. Só que cabe a nós algumas respostas, né? Cabe a nós alguns movimentos, cabe a nós sermos estratégicos, intencionais naquilo que é nosso, dentro dessa gama que a gente chama de corpo de Cristo, né? E da unidade da igreja. Então, eu saio daqui muito motivado e tendo um desejo profundo de ser mais intencional nas coisas que eu preciso fazer, nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que são minhas, né? É aquilo que Deus me entregou. E óbvio que eu estou falando a partir sempre das minhas relações e obviamente da nossa comunidade. Então eu fico muito motivado, né? E uma última questão que me roubou o coração assim é o fato da gente estar tão distraído que a gente está muito preocupado em trazer respostas, antes reações, agora respostas para o hoje, assim, sabe? E não dá nem tempo, porque quando você dá uma resposta para hoje, ela já se tornou de ontem. É tudo muito frenético, tudo muito rápido. E eu tô aqui pensando nos desafios da igreja mundial, mas também da igreja brasileira, do mundo, nos próximos 5 ou 10 anos.
Então, conversei com algumas pessoas que estão na Europa e eles já têm trabalhado um estilo de vida pré-guerra, né? Então, quem já foi à Europa percebe a consciência pós-guerra. E algumas pessoas têm falado do contexto pré-guerra. Alguns governos já têm desentulhado seus bunkers, armazenado mais comida, e isso não é uma conversa de um grupo específico mais neurótico, né? Isso é uma conversa séria de muitos países que estão considerando mesmo esse cenário. E a gente, como está longe, fica meio distraído, mas isso tem impacto óbvio em todo o mundo e óbvio aqui também. Em relação a nós mesmos, né, o que nos espera nos próximos anos em relação às crianças que nasceram nesse mundo totalmente imersos à internet, às telas e essa forma nova de ser, né? Não é só uma forma de usar uma rede social ou não, isso define um jeito novo de ser humano. E essas crianças que agora são os meus filhos, né? Tem 4, 5, 6 anos, 8 anos, daqui a 10 anos eles estão na adolescência tomando a decisão das suas profissões e assumindo cargos de responsabilidade. Então é um novo tipo de ser humano e talvez, obviamente, nós não estejamos preparados para isso, né? Eu muito menos, porque acabo sendo muito desconectado, assim, né? Mas também, ao mesmo tempo que as crianças, né, são uma grande preocupação, a gente tem a preocupação com os idosos no Brasil. Então já é previsto aí que o Brasil já comece a diminuir a sua população nos próximos anos e aumente muito a faixa da população idosa, né? Então o Brasil vai passar por aquilo que a Europa passou, que é o envelhecimento, né? E nós certamente não estamos considerando isso nas nossas comunidades locais, né? Foco total no Ministério com crianças, um foco total no Ministério com adolescentes e jovens, uma igreja extremamente jovem, mas não vou nem dizer foco, né? Não vejo ninguém, ou quase ninguém, falando sobre os idosos do Brasil, os idosos das nossas comunidades locais. Eu, obviamente, vivo isso na minha casa e todo mundo vive, né? A questão com os avós, mas em pouco tempo essa questão é com os pais e em pouco tempo essa questão é com idosos que não tiveram filhos. E isso realmente vai ser uma grande questão a ser enfrentada. Então eu saio daqui assim muito reflexivo sobre o que tenho chamado, né, a Igreja do Futuro e as pautas da Igreja do Futuro. Não só a forma como a Igreja do Futuro deve se organizar, se ela vai ser mais ou menos clerical, mais ou menos litúrgica, não é isso que eu estou falando, mas as pautas que a igreja local vai ter para a comunidade, para a sociedade. E se a gente não sair na frente não vai dar porque a gente já está atrasado, mas se isso não for uma pauta recorrente das nossas conversas e a gente não ter uma reflexão e uma alternativa de missão em relação a isso, a gente realmente vai perder uma grande chance de abençoar a nossa nação, essencialmente de cuidar dos velhos, né, dos idosos do país. Então o Tiago disse que a verdadeira religião
era cuidar de órfão e de viúva, né? Obviamente porque naquele tempo os homens morriam mais cedo, até hoje assim, mas era muito mais, e as mulheres ficavam totalmente desamparadas, né? Eu acho que isso é uma realidade, mas a gente tem que prestar atenção no que está por detrás disso, né? As crianças e os velhos. E pronto, é isso. A gente tem que considerar que toda a elaboração teológica da nossa vida tem que ser esse mix, né, de proclamação do Evangelho para que as pessoas realmente saibam que Jesus é o Senhor e Ele nos comprou com o seu sangue, mas junto com isso a proclamação da nossa vida como impacto de termos recebido essa graça de Deus através de Jesus e que redireciona e refaz toda a nossa forma de ser humano, que nos faz preocupados com o ser humano, não só com aquilo que chamávamos de alma, mas com o ser humano todo. Então, assim, gente, eu estou em estado de graça, não vou falar mais alto aqui, o pessoal tá tudo, quase que daqui a pouco eu viro um culto aqui, só aqui da minha frente, mas quero deixar esse registro e quero compartilhar mais coisas, então é bem provável que nas próximas semanas a gente ainda continue essa conversa aqui, desse encontro em Brasília a respeito de Lausanne. É isso aí, sejamos uma bênção, comenta aí, compartilha, manda para as pessoas e vamos juntos nessa reflexão, essencialmente nesse desejo de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Sejamos uma bênção e até semana que vem.